E aí, lembrando que essas nossas aulas aqui pelo Meet, ó, elas estão sendo colocadas lá no canal, beleza? Então quem tiver dúvidas pode chegar lá e acessar. Pessoal, tá todo mundo vendo aí, ó, o princípio de Cavalieri? Sim? Sim, sim. Beleza. Ó, Fernando, o que é esse princípio aí? Galera, teoricamente, eu poderia só chegar e dizer assim, galera, volume do prisma, ó, de qualquer prisma, é a área da base pela altura. Poderia. Mas como eu gosto de deixar as coisas assim claras, eu acho que não custa nada falar um pouquinho sobre o contexto, tá? O que é que justifica o volume de qualquer prisma, ó? Independente dele ser oblíquo, ser inclinado, independente dele ser pentagonal, hexagonal, porque que é sempre a área da base pela altura. Vamos lá, ó. Olha só. Você tem aqui uma pilha, um exemplo, uma pilha de madeira, tá certo? Vamos supor, eu não parei para contar, eu nem sei se dá, mas vamos supor que a gente tem aqui 10 madeiras, tá? 10 tábuas, todas de mesmo tamanho. Pessoal, não é difícil a gente olhar para cá, ó, e ver que se trata, ela tá representando um prisma, né? Tá, porque ó, o polígono da base de baixo é o mesmo da de cima, né? Então realmente é um prisma e no caso um prisma reto. Só que do lado eu tenho o mesmo prisma, só que alguém veio e bagunçou ele todinho. A pergunta é: o volume de madeira mudou? Eu acredito que sim. O James, vamos lá. Ó. Oi. Vamos supor que aqui tem, presta atenção, aqui tem 10 tábuas, né? Vamos supor que o volume de cada tábua dessa, cada tábua, elas não são iguais. Vamos supor que o volume de cada uma seja um, tá? A unidade não importa, mas o volume é um. Então o volume total aqui é 10, né? Beleza. O fato de estar bagunçado vai mudar o volume de madeira. Não, mas ela vai ocupar mais espaço, né, nas laterais. Pronto, pronto. Tá ocupando mais espaço, mas a pergunta é, ó, o volume de madeira mudou? Ah, beleza. Não, entendi. Não, né? O fato de Não. estar. Você tem razão, ó. É claro que aqui, bagunçado dessa forma, ela está ocupando mais espaço. Mas quando se trata da madeira, a quantidade de madeira não foi afetada, né? Então, o que a gente está observando, ó? Mesmo elas tendo formatos diferentes, o volume interno de ambas permanece o mesmo. Olha só, eu estou preparando vocês para enunciar o princípio de Cavalieri, ó, presta atenção. Se você analisar, ó, eu disse que ela tem 10. Um exemplo, ela tem 10 madeiras, né? Dez camadas. É aí que vem o princípio de Cavalieri, ó. Tudo começa na base. Você tem que começar admitindo, ó, que a área da base dessa figura um é a mesma da figura 2. Elas têm que começar com áreas da base iguais, tá? Beleza. Como todas as tábuas são do mesmo tamanho, se eu olhar aqui, ó, essa cor roxa está representando, sei lá, a oitava tábua de baixo para cima. Se eu olhar para a oitava tábua de baixo para cima aqui, o volume delas não são, aliás, as áreas delas não são iguais, tanto dessa como dessa, são, né? Então, galera, isso são por quê? Porque não é a mesma tábua, né? Então, gente, ó, toda vida que isso acontecer, toda vida que a pergunta for, a pergunta a seguinte, a resposta for: ah, são iguais, então quer dizer que o volume da primeira camada vai ser sempre igual ao da segunda, ó. Independente de eu estar falando desse exemplo aqui ou não. Deixa eu só repetir isso que eu acabei de falar, que até eu me confundi. Vamos lá. Toda vida que você olhar para uma certa altura aqui, e se você se perguntar, para essa peça nessa altura, a área de lá é a mesma dessa? Se a resposta for sim, sempre para essa pergunta, então o volume do primeiro é igual ao do segundo. Olha só. Isso vai ficar muito claro nessa situação aqui, ó. Aqui eu tenho um sólido
que é formado por é um corpo redondo, na verdade, né? Porque a sua base é um cilindro, ó. E aqui eu já tenho um corpo que também não é prisma, né? Mas é um corpo que é formado por um polígono. Ó. O fato é o seguinte: o que acontece? Eu começo admitindo, ó, que a base desse sólido 1 tem área igual à base do sólido 2. Ó, a área 1 é igual à área 2. Ó. Então, observem que toda vida que eu fizer um corte por meio... Imagina que isso aqui é um facão gigante, ó. É claro que se eu cortar esses sólidos de forma paralela à base, ó, essa área continua sendo igual à da de baixo. Não continua não, galera? Continua, né? E é claro, sim. Pronto, e é claro que se a área da esquerda aqui de baixo, ó, é igual à da direita, então essa área aqui do meio também vai ser igual a essa, né? E se eu fizer um corte mais em cima, é claro que esse corte que eu obter aqui tem a mesma área da daqui. Por que, Fernando? Porque todas essas figuras aqui, ó, tem a mesma área, né? Porque elas são iguais, ó. E uma vez que essa tem a mesma área dessa, é claro que as áreas daqui serão iguais às áreas de lá, ó. Então, gente, é simples. É só você sempre raciocinar assim, ó. Deixa eu aceitar aqui um aluno. Bora, André. Galera, então é isso, ó. Vamos lá. Fernando, e como é esse tal princípio de Cavalieri? Essa figura aqui, ó, esse sólido, na verdade, ele já é conhecido pela gente, né? Ele é um paralelepípedo retângulo, ó, ou paralelepípedo reto. Então, nós já vimos na última aula que o volume dele todo mundo entendeu. Eu poderia pensar nisso aqui, ó, como sendo uma pilha... Oi? Você pode repetir aí, porque pra mim travou aqui a sua voz. Certo. Eu tô dizendo assim, James, ó, o que eu falei antes vai ser repetido aqui, ó. Aí, se você não compreender, você fala, tá? Mas olha só, o que é que o princípio de Cavalieri nos diz, ó? Esse sólido aqui, ele é fácil de trabalhar, ele é conhecido por nós. Você pode pensar nele como sendo, por exemplo, uma pilha de papéis. Sabe aqueles papéis A4? Você coloca um em cima do outro, vai gerar uma pilha, né? É interessante que a gente pense no volume como sendo a soma de todas as áreas, pessoal. Por exemplo, a área do papel de baixo, mais a área do papel de cima, mais a área do outro papel. Observem que o papel, ele tem uma altura desprezível, né? E a ideia é essa, entendeu? Quando eu pegar, ó, a soma de todas as areazinhas, eu estou tendo a ideia de volume. Mas, Fernando, onde é que o princípio de Cavalieri se aplica? Essa figura aqui, P1, ó, esse sólido, ele é um prisma que a princípio a gente não sabe calcular o volume dele. Mas a gente vai usar o princípio de Cavalieri, ó. Vamos admitir que esse pentágono, ele tem a mesma área que esse quadrilátero aqui, ó. Cuidado, viu? Só pode usar o princípio de Cavalieri, ó, se você admitir que as áreas das bases são iguais, tá? Gente, o que importa é que qualquer corte que você faça nesse prisma, ó, essa área aqui não é igual à de baixo? É, porque é o mesmo polígono, né? E se você olhar para esse B2 aqui, ó, ele é o mesmo polígono do de baixo. Então é claro que a área desse B2 é igual à área do B1. Porque esse B1 é igual ao B, esse B2 é igual ao B, são iguais. Então é óbvio, ó, toda vida que eu fizer um corte, a área produzida nesse prisma estranho vai ser a mesma área produzida nesse prisma aqui que eu conheço ele legalzinho, ó. Então, dito isso, como é que eu calculo o volume de um prisma como esse que eu já estou acostumado? Não é a área da base pela altura? A gente viu na última aula. Então eu vou agir da mesma forma desse cara aqui, ó. O volume de qualquer prisma vai ser área da base pela altura. Tá certo? Fernando, não entendi muito essa história de princípio de Cavalieri, mas estou curioso. Você não só pode, como você deve fazer uma pesquisa na internet, tá? É um negócio bem legal. Eu tentei falar aqui um pouco, é difícil, viu, gente? Eu quero que vocês sempre se coloquem no papel do professor, mas o meu desafio é, independente das circunstâncias, das dificuldades, eu queria romper tudo isso e atingir vocês de alguma forma. Então, assim, ó, mesmo que o princípio de Cavalieri não tenha ficado claro, se é que não ficou, né? O que importa é que, quando o assunto é volume de prisma, é área da base pela altura. Tranquilo? Vamos lá.
Pessoal, o que é que nós esperamos de vocês quando a gente ensina uma matéria como essa? Ó, o aluno, gente, para responder questões importantes, ele tem que ser capaz de saber calcular, ó, a área lateral de um prisma, é essa que está aqui, ó. Observe que a área lateral é só você calcular a área de um paralelogramo desse, né? Que é base vezes altura, e multiplicar pela quantidade de faces que você possui, ó. Lembrando que, como em matemática a gente usa, né, na geometria a gente usa na engenharia, na arquitetura, é raro um arquiteto que vai querer usar uma figura que não seja regular. Geralmente, quando alguém vai fazer uma mesa pentagonal, observe que a mesa é toda legalzinha, né? O nome disso, ó, é um polígono regular, tá, galera? Todos os tamanhos têm o mesmo comprimento, né? Isso dá pra nós uma sensação de paz, de harmonia, beleza? Então, ó, é fácil calcular a área lateral. Por quê? Porque basta você encontrar a área de um paralelogramo e multiplicar pela quantidade de lados, tá bom? Basicamente é isso. O que é a área da base? É a área do polígono de cima ou do de baixo, né? Porque eles são iguais, tá bom? E a área total é a área lateral mais duas vezes a área da base, né? Porque eu tenho uma área de cima e a área de baixo, ó. Tá bem? Isso eu tô falando de área. Mas aí também é importante o aluno saber calcular o volume, ó. E aí, já foi dito, né? O volume de qualquer prisma, ó, é a área da base pela altura. Bom, eu não sei se vocês assistiram às últimas aulas, né? Mas só para relembrar. Fernando, você tá falando tanto de prisma, que é isso mesmo, hein? Prisma é todo sólido que o polígono de baixo é igual ao de cima. E não só isso, eles também são paralelos. Depois disso, é só você fazer a ligação do vértice de cima com o vértice de baixo de forma correspondente, né? Por exemplo, esse que está na esquerda vai ser ligado ao que está na esquerda de lá. O que está ao noroeste com o que está ao noroeste de lá. Por aí vai, né? Vocês compreenderam. Então essa é a ideia do prisma, não esqueçam. Bom, gente, e essa aqui agora é uma parte bem delicada e eu queria agradecer, né, porque a ADM Log realmente é uma turma que, quando a gente fala, tá entendendo, não sei o que, é uma turma muito à vontade, que fala mesmo, isso é ótimo. Então eu conto sempre com a honestidade de vocês, tá certo? Para calcular volume, galera, ó, você tem que saber a área da base. E aí, a base pode não ser um triângulo, pode não ser um quadrado, pode ser, por exemplo, um pentágono, ó, um hexágono. Como é que eu calculo a área disso aqui, ó? Então o aluno tem que saber, tá bom? Então vamos lá. Embora isso aqui não seja coisa do outro mundo, mas vocês podem ter uma certa dificuldade. E aí eu conto com a honestidade de vocês, tá? Podem perguntar à vontade, ó. Vamos lá. Pessoal, só faz sentido você falar em calcular volume de prisma, ó, se você souber calcular a área de polígonos regulares. Mas, gente, isso não é difícil. Vamos ver, ó. Olha o raciocínio como é simples, ó. Primeiro, esse desenho não tá legal, né? Mas aqui o certo era assim, um polígono regular. Já pensou em você encomendando uma mesa pentagonal e chega um negócio desse? Não tá perfeito, né, galera? Porque eu não desenhei muito bem, né? Mas vamos fingir que está, tá bom? Ou seja, vamos fingir que esse pentágono, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 lados, ele é regular. Ou seja, os seus lados têm o mesmo valor, o mesmo tamanho, tá bom? Gente, a ideia é a seguinte, ó. Você vai fazer assim como na pizza, né? Ó, você vai olhar para o centro da figura e vai ligar o centro aos vértices, ó. Liguei ao vértice, liguei. Quando você liga, você obtém 5 triângulos iguais, hein? Não esqueça que são iguais, ó. Fernando, mas na figura não tá, não. Eles são equiláteros? Os triângulos não. A gente vai ver que o único caso em que ele é quando você tem um hexágono, viu? Que é o próximo exemplo, beleza? Tá. Agora, James, ele não é equilátero, mas ele é sempre isósceles, né? Isósceles, né? Isso, tá, porque beleza. quando tu faz essa ligação aqui, ó, esse comprimento é o mesmo desse, beleza? Então pronto, ó. Fernando, qual que é a ideia então? A ideia é você calcular a área de um triângulo
e depois multiplicar pela quantidade de triângulos que você tem, né? No caso, 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque é um pentágono. Se fosse um hexágono, o hexa é 6, né? Não, é 7, né? Não, é 6, é. O hexa é 6. Se fosse um hepta, me confundi. Se fosse um heptágono, seria 7. Se fosse um octógono, seria 8, por aí vai. Tranquilo? Então, Fernando, como é que funciona então? Vamos lá. Você vai fazer você vai fatiar aqui, né, no caso, 5 triângulos. Aí você vai pegar um triângulo para calcular a área. Gente, lembrando, para calcular a área de um triângulo, o que é que eu preciso? Eu preciso da base e preciso da altura. Lembrando, a base desse triângulo é na verdade o comprimento do lado dele, tá certo? Então se eu disser assim, ó, o seu pentágono tem lado 20, quer dizer que esse comprimentozinho aqui, ó, ele vale 20. Fernando, eu tô percebendo que você fez aí um círculo por fora. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, gente, que todo polígono regular, ó, ele é inscritível. O que é que isso quer dizer, Fernando? Eu posso colocar qualquer polígono regular dentro de um círculo, tá certo? Sempre vai ter um círculo, ó, que passa pelos vértices desse polígono, tá legal? Mas esse círculo, na verdade, ele não vai ser útil na questão, é só para você lembrar desse fato. Vamos lá, então. Então, se você está afim de encontrar essa área, que você vai precisar do lado que você já tem, geralmente a questão oferece, mas você precisa encontrar a altura dele, ó, porque a área de um triângulo é base pela altura. Pessoal, na matemática, ó, nesse caso, essa altura recebe um nome especial. Ela é chamada de apótema, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês, ó, como descobrir a apótema dependendo apenas do lado. Vamos lá, raciocínio. Presta atenção, viu? Não vá tentar ler onde eu não estou falando não, ó. Foca no mouse, tá? Foca no mouse que dá certo, ó. Pega o triângulo, traga ele para cá. Beleza. Aqui eu já sei que é o lado, tá aqui ele. O que é que eu vou fazer, ó? Primeiro eu vou calcular esse carinha aqui, ó, que é chamado de ângulo central. Fernando, como é que eu encontro o ângulo central? É simples, ó. Se você der a volta completa, não é um círculo, a volta completa? A volta completa é 360, né? Mas você está dividindo ela em quantas partes? Em 5. 360, eu vou até fazer a conta aqui, ó. Essa parte é horrível, né? Como diz lá o bonitão. Vamos lá. Enfim, gente, tá aí, ó. 360 dividido por 5. Essa parte é horrível. Por 5, tem razão. Dá 72. Beleza, então tá aqui, galera, ó. 72. Deixa eu aceitar aqui um aluno. Maria Medeiros. É a Clarinha? É. E já ganhou o neném, já, Clarinha? Então, olha só. Pá, 72, tá aqui ele. Vou baixar a apótema. Gente, ó, quando você baixa a apótema, ela é a altura, mas pelo fato desse triângulo aqui, ó, ser isósceles, significa dizer que além de altura, ou seja, além de formar aqui um ângulo de 90 graus, ó, ela também é bissetriz. O que é uma bissetriz? É um segmento que divide um ângulo em duas partes iguais, tá? Então, 72 dividido para 2 dá 36, ó. Esse 54 tá fazendo o que aqui, Fernando? Foi a questão que deu? Foi não, foi eu que descobri, ó. Por quê? Porque 90 mais 36 dá 126, né assim? 126 para completar os 180, hein? 54, né? Então, ó, eu vou desprezar essa metade aqui que não tem nada e vou focar só nessa banda do triângulo. Então, a partir desse triângulo aqui, ó, eu fiquei com um triângulo retângulo, onde os seus outros dois ângulos é 36 e 54. Pessoal, você tem que trabalhar com esses dois caras aqui, ó, tanto com o cateto oposto a esse ângulo como ao adjacente. Observe que a hipotenusa, que é oposta ao ângulo de 90 graus, ó, ela não está sendo utilizada. Então, se você quer usar uma razão trigonométrica aqui, ó, a única que você pode usar é a tangente, porque a tangente é a única que não depende da hipotenusa, né? Então,
Eu prefiro usar a tangente sempre nesse cantinho esquerdo aqui, ó. Fernando, eu poderia usar a tangente de 36? Poderia, mas eu prefiro a de 54, que eu acho mais interessante, é mais confortável de trabalhar, tá? Então vamos lá. Tangente de 54 é igual, cateto oposto é o A, dividido pelo cateto adjacente, que é L sobre 2, né? Essa etapa aqui, ó, você cancela, tá? É desnecessária. O que importa é que debaixo da tangente 54 é como se tivesse o 1, né? 1 vezes A é A. L sobre 2 vezes a tangente 54 fica assim, ó. L sobre 2 vezes a tangente 54. Fernando, o que é que isso aqui quer dizer? Quer dizer que se ele tivesse te dado o lado, pronto, bastaria tu multiplicar pela tangente 54, ó. Eu vou fazer aqui uma continha bem rápida para vocês entenderem, ó. Por exemplo, bora calcular a tangente 54. Tangente, deixa eu só limpar primeiro. Limpei. Ó, 54, quero a tangente. Tá aqui ela, tá vendo? Vou agora multiplicar ela pelo lado. Vamos supor que o lado na questão fosse 10, gente. 10. Vou multiplicar por 10. Depois eu vou dividir por 2, porque a conta lá tá mandando dividir por 2, né? Pronto, ó. 6,88. Ó. 6,88 seria aproximadamente o apótema desse triângulo, tá vendo, ó? Caso o lado dele fosse 10, entendeu? O que eu tô querendo dizer para vocês, ó, é que se você tiver o lado, você vai saber quem é o apótema. Porque esse ângulozinho aqui, ó, você vai descobrir ele naturalmente. E aí das duas, uma. Se você fosse isso, o lado seria a base do triângulo. Exatamente, o lado do polígono é a base do triângulo, perfeitamente. Então, ó, por meio de uma calculadora você descobre a tangente, ou se fosse numa prova de vestibular do Enem, né, ele teria que te dar essa informação, tá? Ele ia dizer assim, né, sabendo que a tangente 54 é aproximadamente 1,3, determine tal, tá certo? E aí você corre pro abraço, tranquilo? Daqui pra cá é só detalhe, ó. Porque tem aluno que vai olhar no livro e vai dizer assim, Fernando, mas tem uma formulazinha mais fácil, né? Porque a cara de aluno dizer isso, né? Ei, Fernando, eu pesquisei ali, tem uma fórmula mais fácil. Pronto. A fórmula eu vou mostrar de onde é que ela vem, ó. Como é que é a área total? Base, que é o lado, vezes o apótema, dividido por 2, né? Vezes esse N, ó, é a quantidade de lados, né? Que é a quantidade de triângulos que você possui. Na matemática, quando eu tenho multiplicação, ó, eu posso aproximar os fatores, né? Então, esse N que está ali, ó, eu vou trazer ele bem para cá, ó. Então, vai ficar NL vezes A dividido por 2. Só que o NL, o que é o lado? O que é o comprimento de um lado multiplicado pela quantidade de lados? Por exemplo, se o lado fosse 10 e esse N seria 5, né? Porque são 5 lados, né? 5 vezes 10 não é 50? Gente, ó. Presta atenção, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 50. Esse aqui, gente, é o perímetro do pentágono. Então, eu poderia trocar esse NL por P, que é o perímetro. O A é o apótema, dividido por 2, ó. Então, isso aí também se vira pro hexágono também, né? Para qualquer coisa, entendeu? Para qualquer coisa, ó. A área de qualquer polígono é o seu perímetro vezes a apótema dividido por 2, entendeu? Essa fórmula aqui você vai encontrar no nosso livro, você vai encontrar na internet, enfim. Porque sempre tem a galera que gosta de trabalhar com fórmula. Agora, qual que é o problema? Você não vai conseguir fugir dessa conta aqui, ó. Você não vai. Porque nem sempre a questão te dá a apótema, entendeu? Você tem que descobrir. Mas como vocês viram, não é difícil, né? Você foca no triângulo, você descobre o ângulo central, basta dividir 360 pela quantidade de triângulos. Depois você vai dividir o triângulo ao meio, aí você vai trabalhar com os ângulos que ele tem. Calcula uma tangentezinha molinha de trabalhar, já era. Pronto, não tem dificuldade não, beleza? Bora ver aqui o próximo exemplo, ó. Bem legal, inclusive. Não, esse aqui não é tão interessante não, eu vou mostrar um melhor, depois eu volto para ele. Nem esse. Deixa eu mostrar esse aqui que é mais legal. Ó. Sarinha, você tá aí, Sarinha?
Sara? A Sara tá sem microfone, professor. Então, Sofia, vai você mesmo, então. Você Valha! por favor, é assim, aqui não tem esse negócio não fala pelo outro. Você pode fazer a leitura aí pra nós? Da questão? Por favor, sim. Isso. Tá, da questão. Terceira, né? Isso. Um artesão faz peças maciças de latão e as vende por R$35 quilograma. Fabrício comprou uma dessas peças que tem a forma de um prisma regular hexagonal de 10 centímetros de altura e cuja aresta da base mede 4 centímetros. Considerando que a densidade do latão é 8,5 gramas por centímetro cúbicos. Isso. Quanto Fabrício pagou pela peça comprada? Use a raiz de 3. Não é igual. Aproximadamente 1,7. Exato. Bom, pessoal, obrigado aí pela leitura, viu, Sofia? Show. Gente. Ela não foi tão boa. Que é isso, foi ótimo. Bom. Gente, é o seguinte, ó. Quando você faz uma leitura, aí você tem que ter tranquilidade, né? E saber o que a questão tá pedindo, afinal de contas e tal. Então, assim, ó. Primeiro de tudo, a questão diz que o artesão faz peça maciça. A gente sabe que oco é quando não tem nada dentro, maciça é quando ela é totalmente preenchida, né? Mas de que material isso é feito? Ferro, ouro, prata? Não, latão. E as vende por... Aí tem o preço do quilo, né? No caso, ó, ele pesa cada quilo R$35. Tudo bem. O Fabrício vai comprar uma dessas peças que tem a forma do hexágono, ela falou aí, né? Tudo direitinho. E aí eu queria chamar a atenção para isso aqui, ó. Densidade do latão. Vocês têm aí ótimos professores de química, né? E aí com certeza vocês já devem estar muito acostumados com a densidade de um material, mas não custa nada ressaltar, ó. Fernando, que a densidade de um material é a sua relação entre uma quantidade mínima de volume, a massa e o volume. Exatamente. Ele está te dando aqui, ó, a quantidade mínima do volume e a massa que isso representa, né? Então, ó, só para ficar claro, o que ele está dizendo? Se você pegar um pedacinho desse material que tenha a forma de um dado, de lado, de aresta 1 centímetro, sabe esse dadozinho que a gente brinca naqueles jogos, né? Imagina um dado com apenas 1 centímetro de comprimento. Se esse dado for feito de latão, quando você botar ele na balança, ó, ele vai pesar, entre aspas, né, 8,5 gramas, tá? Então, assim, caso alguém ainda tenha dúvida sobre isso, é isso que a densidade quer dizer. Quanto que um dadinho de 1 centímetro de aresta pesaria? 8,5 gramas, tá? Beleza? Quando eu falo pesar aqui, gente, é entre aspas, né? Lembrando que pesar na física, né, é a massa vezes a gravidade, né? Assim? Muito bem. E aí, galera, para saber quanto que ele vai pagar, eu tenho que saber o volume desse cara, né? Então pronto, ó. Aí, James, que entra o nosso cálculo que a gente acabou de fazer. Vamos lá, ó. A questão aqui, ela já traz a resposta mais curta, mas aí eu fiz aquela análise. Olha só. Aqui não, viu? Aqui eu criei vergonha, ó. Fiz um hexágono bem bacanazinho, vocês podem ver, viu? Tô de parabéns aí que eu me superei, né? É porque o hexágono é mais fácil também, tem que ver isso. Mas deu certo. Vamos lá. Fiz um furo no centro. Liguei todos os vértices. Obtendo quantos triângulos? 6, né? Claro, porque é um hexágono, 6 lados. Muito bem. Primeira coisa que fizemos foi determinar o ângulo central, que é 60 graus. Por que 60? Porque 360... Porque 360 dividido para 6, porque são 6 lados, dá 60, beleza? Muito bem. Baixo a apótema, né, que é a altura do triângulo, venho para cá. Então, ó, a apótema é A. Lembrando que eu só quero a metade desse triângulo para estudar ele, né? Despreza a outra metade, ó. Então, metade de 60 é 30.
aqui é 90 graus, porque é uma altura, né? 90 graus, sempre. E o que falta para completar o triângulo, em termos de ângulo? 90 mais 30, 120, falta 60 graus, né? Gente, como eu falei, ó, você sempre vai... Muito massa, né? Como é? Como é? Muito massa, sim. É, mano. Caralho. É o mais lindo do mundo. E aí é o seguinte, ó. Você vai usar sempre a tangente, né? Tangente de 60 é o cateto oposto pelo adjacente. Vou fazer aqui, ó, a proporção, né? O A vezes 1 é A. 2 vezes a tangente de 60. Mas, gente, 60... A questão deu foi a base. Foi, a questão deu, ó. Geralmente a questão dá, entendeu? A questão disse que o lado é 4. Entendeu? Ela sempre Valeu. é uma prática. Geralmente dá, né? Então vamos lá. Ó, o 60 ele é um ângulo notável, certo? E aí pela aquela musiquinha, ó, a tangente é diferente, veja só vocês, né? Raiz de 3 sobre 3 é uma, 1 é a outra e raiz de 3 é a final, né? Ó, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então a tangente de 60, ó, é raiz de 3. Então tá aqui. O apótema, 2 vezes a raiz de 3. Finalmente, se eu tenho o apótema, eu já tinha um lado, né? Que o James fez aí a observação, ó. A base é 4, né? Então eu estou preparado para calcular a área do triângulo ABC, ó. Base 4, que a questão deu, vezes a altura, eu acabei de descobrir, é 2 raiz de 3 dividido para 2. Fazendo a conta, isso dá 4 raiz de 3, ó. Mas, gente, isso é a área de um triângulo. Para descobrir a área de tudo, é só pegar a área de 1 e multiplicar por 6. 6, porque são 6 triângulos, tá? Às vezes o aluno, quando ele está tirando como exemplo, né, aprendendo, ele foca tanto no outro exemplo que era capaz de ele colocar aqui um 5, ó. Cuidado, viu? Aqui é 6 porque são 6 triângulos. 6 vezes 4, 24 raiz de 3. Fernando, mas na leitura a Sofia não disse que a raiz de 3 era aproximadamente 1,7? Você deixa para substituição no final, tá bom? É melhor. Finalmente, qual é o volume do prisma? É a área da sua base, que é isso, vezes a altura. A altura é 10, tá certo? Então isso dá, ó, 10 aqui. 10 vezes 24 vezes a raiz de 3, que é 1,7, né? Dá 408, tá certo, pessoal? Então tá aqui, ó. Centímetros cúbicos, né? Porque é volume, tá bom? Bom, mas agora é que entra pra mim a parte mais legal da questão, ó. Porque finalmente eu vou descobrir quanto que ele vai pagar pela peça. Gente, você tem que fazer uma proporçãozinha, ó, uma regra de 3. Na coluna da esquerda, eu vou me referir à massa do material. Na coluna da direita, eu vou me referir ao seu volume. Massa, a gente sabe que 8,5 gramas de material está para uma unidade de volume, né? Foi o que a densidade mostrou. Ótimo. Mas eu quero descobrir quanto que pesa, entre aspas, né? Um produto que tenha 408 centímetros cúbicos de volume. Bom, x vezes 1 é x. 8,5 vezes 408 dá 3.468. Coisa importante, ó. Qual é a unidade que eu estou trabalhando, hein? A unidade que eu estou trabalhando é o grama, tá certo, ó? Mas, gente, ele está dizendo que R$35 é o quilo, ó. Então eu tenho que transformar isso aqui para quilo. Lembrando que grama para quilo eu tenho que voltar 3 casas, ó. 1, 2, 3, né? Então a vírgula vai ficar entre o 3 e o 4, tá bem? Então essa é a massa em quilos do material aqui, ó, da peça. Finalmente, a peça não é R$35 o quilo? Então basta você pegar, ó, 35 vezes 3,468, o que vai dar, gente, 121,38, tá bom? R$121, ele vai pagar R$121,38, tá certo, galera? Então é realmente uma questão muito bonita, eu concordo com o meu amigo James, beleza? Galera, essa daqui, ó,
Então, gente, é isso. A minha preocupação maior com vocês era de mostrar a relevância do aluno saber volume e calcular a área, né, de um material. A questão aqui não pediu, ó, mas se você tiver interesse, como é que eu calculo a área total desse produto aqui, ó, dessa peça? Bom, área lateral, se você reparar, você tem 6 retângulos iguais, né? Então a área de um retângulo, ó, é base vezes altura, é 40. 40 vezes 6 dá 240, né? Centímetros quadrados, ó, só na lateral, viu? Aqui é 240. A área da base, já descobrimos, né? A área da base é 40,8, ó. Multiplicada por 2 fica 106, né? Algo assim, ou é 96? 96 centímetros quadrados, beleza? Porque é 40,8 vezes 2, ó. Certo? E o volume? Para saber volume, tem que saber a área de polígonos regulares. Beleza? Isso aí. Gente, olha aí, ó. Façam aí como o James, hein? Sempre perguntem, caso tenham dúvidas. Deixa eu mostrar para vocês esse problema aqui, ó. Ele é também interessante, tá? E é muito rico, na verdade. Vamos lá. A figura ao lado representa um prisma reto em que a altura mede, ó, 6 centímetros e a base é um triângulo retângulo isósceles. Base, triângulo retângulo isósceles, cuja hipotenusa mede 3 raiz de 2. Pessoal, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, né? Ele quer que a gente determine a área total e o volume. Galera, seguinte, para descobrir a área, ó, isso aqui não é um ângulo de 90 graus, então esse cara faz papel de base e esse pode fazer papel de altura, ó, porque isso é 90 graus, tá? A altura é sempre o segmento que forma um ângulo de 90 graus, ó. Mas eu não sei esse valor, porém eu sei que isso aqui, ó, é um triângulo isósceles. Então o que é que eu posso usar? Teorema de Pitágoras, ó. A gente vai usar no triângulo BAC o teorema de Pitágoras, tá certo? Então vamos lá, ó. BA ao quadrado é esse cara, mais AC ao quadrado é esse outro, tem que ser igual a hipotenusa ao quadrado, que é o BC, ó, que ele, tá bom? Só que acontece que o BA é igual ao AC, né? Porque trata-se de um triângulo isósceles, ó. Então eu vou chamar o BA de AC, tá bom? Porque eles são iguais, ó. Então AC ao quadrado mais AC ao quadrado é 2 vezes o AC ao quadrado, igual ao 3, quem é o BC? O BC é 3 raiz de 2, ó, ao quadrado. Gente, quando você simplificar tudo isso aqui, você vai obter que o AC é igual ao BA, que é igual a 3 centímetros, tá bom? Como é que ele fez isso, Fernando? Fez conta, né? Ó. Aqui ele elevou ao quadrado, ficou 3 ao quadrado é 9. E raiz de 2 ao quadrado tira da raiz, fica só 2. Vai ficar 9 vezes 2, 18. Dividido para 2, fica 9. AC ao quadrado é igual a 9, então o AC é 3, tá certo? Bom, mas se o AC é 3, ó, então o AC é 3, o AB é 3, então base, que é 3, vezes a altura, que é 3, dá 9. Dividido por 2, fica 4,5. Tá certo? Isso, calma aí, foi muito mal. Peraí. Vamos lá. O AC, ele te deu o valor do AC? Ó, ele me deu só o BC, que é 3 raiz de 2, ó. Mas ele tá me dizendo que esse triângulo aqui é isósceles, né? Então, sim, o AC... O AB é igual a AC. Sim. Isso. Aí quando... Pronto, ó. Aí, aqui é o Pitágoras, né, ó? Sim. Cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado, né? Sim. O BA, ó. O BA eu vou substituir por AC, entendeu? Sim. Porque é igual. AC mais... Sim. Entendeu, né? Dá 2 vezes o AC ao quadrado. Pronto. Eu só não entendi, foi o valor de AC que tu deu. Não, pronto, aqui, ó. Vamos lá. É porque eu não fiz essa conta no papel pra mostrar pra vocês, né? Mas vamos aqui de cá. Se ligou? Entendi. Sim, tô ligado. Sim. Pronto. Aí daqui pra cá, quando tu fez a conta, ó, tu encontrou que eles é 3 centímetros, entendeu? Tá, entendi. Pronto. Ah, valeu. Nada.
Aí. Você falou muito rápido, aí eu fiquei. Não, beleza. Isso aí que é importante, mano. O cara tem que realmente falar mesmo para o professor ter uma noção, entendeu? Senão a gente se perde. Mas obrigado, James. Então, a área da base vai ser, ó, base vezes a altura, né? 3 vezes 3 vezes o meio ou dividido por 2. Gente, isso aqui, ó, é uma questão de linguagem, tá? No ensino médio, é interessante você falar, ó, base vezes a altura vezes o meio, do que base vezes a altura dividido por 2. Escrever assim é mais prático, acreditem, tá? Mas o fato é que isso vai dar 4,5. A área desse triângulo. Fernando, área lateral, você tem que somar a área do retângulo BA, A', B', a outra área AC, C', A', e finalmente a outra é C', C, B'. 1, 2, 3 retângulos, não é isso? Gente, ó, esse retângulo aqui, quem é a base dele? A base dele é 3. É 3, né não? Pronto, 3. E a altura é 6, né? 6. 6 vezes 3, Matou 18. já. Pronto, matou, 18. Se aqui é 18, aqui também é quanto? 18, né? Não é isso? Que é o mesmo retângulo, ó. Finalmente, o retângulo lá de baixo, ó. Quem é a base dele? 3 raiz de 2. Quem é a altura dele é 6, ó. 6 vezes 3, 18. Soma que ele, aqui, ele colocou em evidência, né, ó. Ele colocou 18 em evidência e ficou 2 mais raiz de 2 dentro do parêntese. Na hora de descobrir a área total, ficou a área dos retângulos, porque é 18 mais 18, 36. O outro retângulo lá de baixo é 18 raiz de 2. E é duas vezes, ó, as áreas das bases, né? Lembrando que cada base é 4,5, ó. Então 4,5 vezes 2. Simplificando tudo, ficou 9 vezes 5 mais 2 raiz de 2, tá? Entre parênteses, porque ele colocou 9 em evidência, ó. Fernando, que história é essa, ó? Aqui é 36, aqui é 18, aqui é 2 vezes 4,5, aqui é 9. Então o 9 tá aqui, o 9 tá aqui, ó, porque o 18 é 9 vezes 2, né? E o 9 tá aqui porque o 36 é 9 vezes 4, ó. Então o 9 foi colocado em evidência aqui, 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 de modo que no final das contas deu isso, ó. Tranquilidade total. Então a área total desse prisma é esse valor. Fernando, qual é a relevância disso aí? Gente, suponha que uma peça, para ser produzida, ela tem esse formato. E aí suponha que ela precisa ser pintada. Bom, para saber quanto de tinta você vai precisar, você tem que saber a área a ser pintada, né? Então por isso que é importante o aluno saber calcular a área de um prisma. Tranquilidade? Já o volume, eu quero saber quanto é que cabe de ar ali dentro, eu quero saber quanto cabe de água, de qualquer coisa. Como a gente viu na questão há pouco, né? Quanto de latão, por aí vai. Já sabemos que a fórmula do volume é a área da base pela altura, né? A área da base é 4,5, a altura é 6, multiplicando dá 27. Tá, pessoal? Então assim, gente, eu concordo que são muitas informações, tá? Mas por favor, não deixem esse conhecimento passar, tá bom? Assistam ao vídeo mais uma vez, se for preciso eu vou colocar no canal com todo carinho, vai estar lá. Particularmente gostei muito dessa aula, principalmente aí pela participação de vocês, né? Como sempre aí dando show. E eu não tenho dúvidas de que com a cabeça mais fria, ó, vocês vão poder ver as informações, vai ficar bem tranquilo, tá? Para finalizar o nosso encontro, porque eu não quero também encher vocês com muita informação, ó. Olha essa questão aqui como ela é importante. James, tu pode fazer a leitura, uma dela, por favor. Questão 2. Posso, peraí. Qual a linha Tá. O prisma reto é tal que sua base é um losango com 24 decímetros, Decímetro, decímetros de perímetro, e um dos ângulos internos mede 60 graus. Conforme a figura. Considerando que esse prisma tem 18 decímetros de altura, determine seu volume. Beleza. Galera, seguinte, ó, quando se fala de geometria, a gente tem que ter familiaridade
com os nomes, né? Então, por exemplo, ó, o que é que o James acabou de ler? Quando você olha para o losango, ele é a base do prisma, né? E ele tem 24 centímetros de perímetro. Ó. Observe que em nenhum momento, viu, James, ele falou sobre o lado. Ele não está dando o lado de cara, mas ele quer justamente testar o conhecimento do aluno. Mas vocês têm esse conhecimento, porque vocês sabem que o losango, ele é uma figura, ele é um polígono, né? Que tem a principal característica: ele tem todos os lados iguais. A gente pensa que quem tem os lados iguais é o quadrado, né? Ah, o quadrado tem todos os lados iguais. Mas não, galera. O quadrado nada mais é que um losango, ó, onde todos os ângulos são de 90 graus, tá certo? Então, lembra dessa figura aqui, ó? Ela parece aquela lá da bandeira do Brasil, né? Que também é um losango ali. Todos os lados são iguais, ó. Então vamos lá. Se um losango tem 4 lados, 24 dividido para 4 é 6, né? Então cada lado vale 6, ó. O que foi que ele fez? Para descobrir a área de um losango, ele divide o losango ao meio, formando 2 triângulos iguais. Aí é fácil, ó. Ele calcula a área de um triângulo e depois multiplica por 2, ó. Olha o que ele fez. A área da base é 2 vezes o triângulo PSR. PSR, tá bom? Agora, vocês têm que usar aquela fórmula que eu ensinei, ó. Esse 2, ele tá aqui porque ele só repetiu. Agora é que entra aquela fórmula que eu ensinei, ó. Como que eu calculo a área de um triângulo onde eu uso o ângulo dele? Lado vezes lado vezes o seno do ângulo vezes o meio, tá vendo, ó? Por isso que é importante usar as informações, né? Dessa forma, nós obtemos que a área da base é 18 raiz de 3 decímetros quadrados. É a lei do seno, né? Exatamente. Tá lá relacionado naquela aula de lei do seno, perfeito. Bom, se a área da base é 18 raiz de 3, como que é o volume do prisma, hein? É a área da base pela altura, né? Então vai ser 18 raiz de 3, que é a área da base, pela altura, que é 18, obtendo 324 raiz de 3. Queria chamar a atenção para uma coisa, ó. Diferente da outra questão, ele não deu o valor da raiz de 3. O que é que isso significa? Que a minha resposta final pode ficar desse jeito, ó. Acaba aí, né? Acaba aqui, não tem nenhum problema, tá bom? Bom, só para finalizar, ó, eu vou disponibilizar o slide para vocês, tá certo? Se bem que eu acho que esse slide aqui, ele é parecido com aquele anterior, tá? Eu só acrescentei um slide, tá bom? Mas aí eu vou deixar isso aqui para vocês pensarem, ó. Mas ela é fácil, essa questão. Gente, a figura, ela não ajuda a gente a enxergar, mas eu não sei se vocês estão percebendo, ó, mas esse quadrado aqui, ele tá no chão, tá? Ele tá no plano, tá bom? Tá dando a impressão que ele tá saindo do chão, mas não, ó. Ele tá no chão, tá? Mas de fato ele é inclinado. Ele é inclinado de forma que ele faz 30 graus, ó, com a horizontal, tá certo? 30 graus. A questão é, ó, que a gente quer determinar o volume desse paralelepípedo oblíquo, lembrando, né? Reto é quando ele tá de pé, 90 graus, ó. Oblíquo é quando ele é inclinado, tá? A sua base é um quadrado de lado 5. Isso fica claro, ó, porque os seus lados são iguais e os seus ângulos medem 90 graus. É um quadrado realmente. E a aresta lateral, que é essa aqui, ó, mede 8. Gente, como que eu faço para encontrar o volume disso aqui? Não tem problema. É a área da base pela altura. Mas quem é a altura desse cara? Dá para calcular aqui, ó. Quando você fecha, quando você baixa a altura por esse vértice aqui, ó. Tá aqui a figura mostrando, ó. Você baixa a altura. Você vai completar o triângulo, ó. Esse triângulo vai ser retângulo, porque você está baixando uma altura, né? E aí é o seguinte, você já tem a área da base, que é 25 centímetros, né? Porque é 5 vezes 5, 25. Mas está faltando a altura, não tem problema. Eu tenho esse ângulo, eu tenho que trabalhar com o cateto oposto a ele e com a hipotenusa. Então eu tenho que trabalhar com quem? Com o seno, né? Seno de 30 é igual o AM, que é esse segmento, dividido pela hipotenusa, que é o A'. Fazendo todas as contas, você vai descobrir que a altura é 4 centímetros, ó. Portanto, o volume vai ser a área da base pela altura, que dá 100. Tá certo, pessoal? Então, assim,